Primavera Saúde já está no ar e o nosso tema de hoje é gota. Quem está aqui comigo para esclarecer todas as nossas dúvidas é a doutora Fernanda Manente Milanês. Doutora, seja muito bem-vinda à Primavera Saúde. Obrigada, Morgana, eu que agradeço. Bom, para começar essa nossa conversa, esse bate-papo, eu queria tentar entender um pouquinho o que seria exatamente a gota, né, doutora? A gota, Morgana, ela é uma doença por depósito de ácido úrico. Então, antes de responder o que é a gota, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é o ácido úrico. O ácido úrico nada mais é do que um cristal, que ele é originado pela digestão, pelo metabolismo das purinas, que é um produto presente na grande maioria dos derivados animais e vegetais. Esse resíduo ele se acumula no sangue e algumas pessoas, por problemas metabólicos ou de excreção, têm altos índices de ácido úrico. Esse ácido úrico no sangue ele tem uma capacidade de se dissolver, mais ou menos quando a gente pega um sal e um açúcar e dissolve em um copo d'água. Chega um momento que ele ultrapassa o limite de dissolubilidade e ele decanta. E é onde que a gente tem a doença chamada gota, que seria uma artrite induzida pela deposição do cristal de ácido úrico. E o que pode acabar causando, né, a gota? Bom, existem alguns fatores de risco para a gota. A grande maioria deles está relacionado à obesidade, principalmente aquela abdominal, a barriguinha, que é tão comum hoje em dia, e a outras doenças como diabetes, pressão alta, aumento de triglicerídeos. Todos esses fatores e a síndrome metabólica, que é uma doença que junta todas essas doenças que eu acabei de comentar, estão relacionados à alteração do metabolismo do ácido úrico com o aumento desses níveis do sangue, levando em algum momento à precipitação e à crise de gota. A gota, pelo pouco, doutora, que a gente acaba dando uma olhada na internet para poder produzir realmente Primavera Saúde, acabei tendo uma noção de que tem mais de um tipo de gota, né? O que acaba diferenciando um tipo de gota do outro, né? Não são exatamente tipos, Morgana, mas fases, assim. Em um primeiro momento, os níveis de ácido úrico vão subindo e o paciente não sente nada. Esse é um estágio que a gente chama de aumento assintomático do ácido úrico. Talvez nessa fase só os exames de rotina detectem um aumento, mas o paciente não sente nada. Quando esse ácido úrico vai subindo lentamente, chega um momento que ele não dissolve mais, aquele exemplo que eu citei do açúcar dissolvido na água, e ele precipita. Quando ele precipita, a gente tem o segundo estágio, que a gente chama de crise aguda de gota. Essa crise que é o que leva as pessoas a correr no pronto-socorro e a correr no médico. A primeira fase ninguém identifica na grande maioria das vezes. Uma vez que você tem a crise, o terceiro estágio chama em período intercrítico, que é o período entre as crises. O grande erro da população é não tratar nessa fase. Eles correm no pronto-socorro, tratam a crise e naquele período se confortam, se comovem e não procuram mais atendimento, até que tem uma nova crise. Com as crises repetidas, a gente chega no quarto estágio, que é a gota tofácea crônica, ou seja, o acúmulo de ácido úrico aconteceu por tantas vezes, de uma forma tão repetida, que formam os tofos nas articulações, geralmente cotovelo, mão, joelho, pé. Quem tem gota ou quem tem algum familiar consegue perceber algumas bolas no subcutâneo nessas localidades, que nada mais é do que o acúmulo de ácido úrico. Então lembrar que não são tipos, mas sim fases. O período em que só o ácido úrico aumenta, as crises, o intervalo entre as crises e as complicações pelo depósito crônico do ácido úrico. E doutora, você acabou citando que a pessoa acaba indo parar no pronto-socorro, né, dos hospitais. Nessa questão, o que leva eles lá, né? Quais são os sinais e sintomas que acabam sentindo, então, quem sofre de gota, né? A gota, ela é extremamente dolorida, assim. Então, como é que é a crise de gota clássica? Geralmente existe um abuso nos dias anteriores, abuso que a gente fala é um abuso alimentar ou um excesso de ingesta de bebida alcoólica, e daí a gente já volta um pouquinho na relação entre alimentação e crise de gota. Então geralmente começa por um abuso, a pessoa vai dormir completamente assintomática e é acordado ou acorda de madrugada pela manhã com a crise de gota.
Geralmente essa crise ela acontece nos membros inferiores. Na grande maioria das vezes a primeira crise é no dedão do pé, lá bem onde a gente chama de podagra, que é bem no primeiro dedo do pé, o dedo grande. Ele acorda inflado, muito dolorido. Como o paciente, na grande maioria das vezes, não consegue nem pôr o pé no chão e aquilo é muito agudo, ele corre no pronto-socorro para ser atendido. Essa é a crise clássica de gota. Com os anos e com as crises repetidas, ela pode migrar para outros lugares. Então, além do pé, você pode ter crises no tornozelo, no joelho e até em membros superiores, braços e mãos, mas de uma forma mais tardia. Geralmente começa nos pés. E lembrando que se ele não tratar naquela fase entre as crises, elas vão ficando mais frequentes, mais graves e múltiplas, podendo pegar mais articulações ao mesmo tempo. E como é que é feito o diagnóstico, né, da gota, então? Uma coisa que a gente não falou, Morgana, que é muito importante, claro, quem pode ter gota, né? A grande maioria das pessoas que têm gota são homens que passaram aí dos 40, 50 anos, que tem uma história familiar positiva para gota. Então, geralmente o paciente já fala, meu pai tem gota, meu avô tem gota, meu irmão tem gota. E geralmente indivíduos que estão um pouco mais acima do peso e que têm alguma dessas doenças que eu te falei. Pressão alta, diabetes, aumento de colesterol e uma obesidade abdominal. Esse é o perfil do grupo de risco. Mulheres podem ter gota, mas geralmente depois da menopausa, então numa idade um pouco mais avançada. Mulheres da nossa idade costumam ter uma incidência bem menor. Se estima mais ou menos que 4% da população mundial tenha crises de gota, ou tenha tido pelo menos uma crise na vida. Se a gente fosse fazer uma continha por Criciúma, mais ou menos 200 mil habitantes, daria mais ou menos 8 mil pessoas sob risco ou que já tiveram crise de gota. É realmente bastante gente. É bem expressivo esse número, né, doutora? Bem expressivo, muita gente mesmo. E daí voltando um pouquinho para o diagnóstico, né? Como se faz o diagnóstico de gota? Primeiro pela suspeição clínica. Então você tem que ter um indivíduo que tenha os fatores de risco ou que tenha uma história familiar e que venha aí ou sabidamente com níveis aumentados de ácido úrico previamente ou que tenha o quadro clínico típico, esse que a gente descreveu. Dormiu bom, acordou de manhã com a articulação vermelha, quente, inchado, uma artrite aguda mesmo, muito dolorida. Para você ter certeza que o paciente tem ácido úrico, o ideal é fazer a coleta do líquido de dentro da articulação, mas nem sempre isso é possível. Articulações pequenas como o pé, por exemplo, são difíceis de coletar. Articulações maiores como o joelho são mais fáceis. Então, na dúvida, quando o paciente não tem os fatores de risco, a gente opta por fazer a coleta do líquido para análise. Uma vez que se acha o cristal de ácido úrico no líquido, fecha com certeza o diagnóstico de gota. Mas nem sempre isso é necessário. E é fácil encontrar esse ponto, esse nível, realmente de achar o cristal ou não, doutora? Já é um processo mais É relativamente complicado. fácil. Os laboratórios na cidade fazem a pesquisa do cristal no líquido sinovial. Um pouquinho mais complicado é a coleta, que exige que você coloque uma agulha dentro da articulação para aspirar esse líquido. Essa é a parte mais doloridinha. Mas uma vez o líquido aspirado, ele é encaminhado ao laboratório e feito o diagnóstico com a pesquisa do cristal. Mas lembrando que essa técnica da aspiração não é sempre necessária. Quando o paciente tem os fatores de risco, os níveis elevados de ácido úrico no sangue e teve o quadro clínico típico, não é necessário a coleta do líquido sinovial para que se dê o diagnóstico de gota ou de elevação do ácido úrico. Muito bem. Nós já continuamos com essa conversa, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já, não saia daí. Estamos de volta, o tema de hoje é gota. E agora nós vamos falar de tratamento, doutora. Quais são os tratamentos hoje disponíveis, então, no mercado quando se fala de gota, né?
Bom, o tratamento depende da fase em que o paciente está. Lembra que no primeiro bloco a gente falou que a gota tem basicamente 4 fases. Claro. Naquela primeira fase em que o aumento do ácido úrico ele acontece, mas o paciente nunca teve crise, nem sempre a gente medica. Nessa fase, a mudança de hábito de vida ela é muito importante. E aí a gente entra num assunto que é a alimentação. Existem vários tabus na gota, existem várias crenças de alguns alimentos que gerariam crise de gota que nem sempre são verdadeiros. Então, nessa primeira fase em que os níveis de ácido úrico estão elevados e o paciente nunca teve crise, uma coisa muito importante é abrir mão dos alimentos, que têm alto teor de ácido úrico. Quais são eles, né? Num primeiro momento, a bebida alcoólica. A ingesta de cerveja e ingesta de bebidas quentes como uísque, vodka, eles têm um teor de ácido úrico muito grande. Então, indivíduos que têm o hábito de tomar bebida alcoólica estão mais propensos a ter gota. Então, primeira coisa, cortar a cerveja e as outras bebidas. Vale a pena dizer que a cerveja sem álcool, ela também tem um teor de ácido úrico grande, porque às vezes o paciente faz a troca achando que não tem problema e ainda tem. A única bebida que é permitida com moderação em quem tem ácido úrico elevado ou gota ainda é o vinho em pequenas quantidades, 100 ml 2 vezes na semana, que seria meia taça no máximo. Outros alimentos como abacaxi, tomate, eles são permitidos na gota. Limão, por exemplo, abacaxi. Existe um mito de que os alimentos cítricos ou os ácidos dariam crise de gota. Na verdade, não. Os outros alimentos que têm um teor de ácido úrico elevado são os frutos do mar, então camarão, ostra, marisco, os miúdos, né? Então todas as vísceras, assim, coração, moela, língua, que aqui no sul nós temos o hábito de comer, os embutidos, salame, linguiça, salsicha devem ser evitados, e os alimentos ricos em gordura, como o leite integral, a banha, a carne gorda. A carne de peixe, a carne vermelha e a carne branca, elas podem ser comidas com moderação. Então, uma porção no almoço, uma porção no jantar. E daí vale dizer que é uma porção, não um pratão, né? Essa é a diferença. Quem tem gota não pode comer exageradamente, então não pode cometer exageros. É onde que os níveis de ácido úrico sobem e precipita a crise. Comendo com moderação, excluindo esses alimentos que a gente falou, a chance de ter um bom controle nessa primeira fase é muito boa. E dá para viver tranquilamente, né, doutora? Tranquilamente. Porque dá para manter tranquilamente a gota em equilíbrio se manter uma alimentação adequada, né? Sem dúvida. E daí a atividade física também é muito importante para controlar aqueles outros fatores que eu falei. Pressão alta, diabetes, aumento de triglicerídeos e colesterol, que tem uma relação muito forte com a gota. Então, a gente falou do tratamento na primeira fase, que é o aumento assintomático do ácido úrico. Na segunda fase, quando o paciente teve a crise, aí a gente tem 2 tratamentos. Num primeiro momento, a gente vai tratar a crise. E num segundo momento, a gente vai fazer a prevenção de novas crises e das complicações. Como é feito o tratamento da crise? Então, imagina que você foi lá numa festa, exagerou, teve crise de gota no outro dia. Vai ao pronto-socorro, procura algum médico de confiança na emergência e é diagnosticada como uma crise de gota. Naquele primeiro momento, 5 a 7 dias iniciais, o tratamento é feito com repouso, cuidados locais da articulação afetada e basicamente anti-inflamatórios. Quem tem alguma contraindicação, a gente pode fazer uso de corticoide ou analgésicos também. Uma vez passada a crise, passou a crise, não tem dor, isso acontece em média em torno de 5 dias, de 3 a 7 a crise cessa, a gente entra no segundo momento, que é a prevenção de novas crises. Como é feita a prevenção? Mudança de estilos de vida, cuidados da alimentação igual a gente faz na primeira fase, a acrescida de medicamento. Existem alguns medicamentos que ajudam a diminuir os níveis no sangue de ácido úrico e existem outros medicamentos que aumentam a excreção pela urina do ácido úrico. Qual remédio usar vai depender da avaliação do médico de cada caso, mas os dois podem ser usados. E daí uma coisa, Morgana, muito importante,
que acontece na grande maioria das vezes, os pacientes abandonam o tratamento. Eles ficam assustados com a crise, tratam por um período curto, às vezes 1 mês, 2 meses, 6 meses, não tem mais crise e param o remédio. Uma vez que ele para o remédio, a gente volta a ter o aumento gradativo do ácido úrico e a história se repete. É porque relaxa, acho que está tudo bem, eu posso simplesmente parar. É isso aí. Não dá continuidade. Uma vez que ele para o medicamento, ele volta a ter aumento, invariavelmente 1 hora ou outra, ele volta a ter crise e daí a gente entra no 4º estágio. No 4º estágio, que é a gota tofácea crônica, o acúmulo do ácido úrico nas articulações é tão grande que ele pode levar a deformidade articular. Então as pessoas podem perder até função de mão, de pé, de cotovelo, porque o ácido úrico dentro da articulação, ele funciona como se fosse uma areia numa engrenagem. Ele destrói a lubrificação e a cartilagem. Nessa fase, o tratamento já não é mais tão efetivo, porque a deformidade ela é irreversível. Por isso que é tão importante tratar e prevenir as crises, que é o que a grande maioria das pessoas não faz. Que dor. Agora vamos falar de, já que anteriormente acabar citando a questão das alimentações, do que não pode, do que pode, acabei também nessa pesquisa, doutor, encontrando 2 frutas que talvez teriam uma importância mais significativa no tratamento, que seria a cereja e a melancia. Qual a relação delas? Olha, com os níveis de ácido úrico não vejo nenhuma relação. Mas a melancia tem um potencial diurético que ajudaria um pouco na excreção e a cereja, sinceramente, não sei te dizer. Não teria nenhuma relação nesse momento. Agora, falando em questão de conviver com uma doença, doutora, como é que faz? Olha, a gota é uma doença tratável. Só tem crise de gota quem se permite ter crise de gota. A primeira crise, tudo bem, às vezes a pessoa não sabia que tinha o aumento de ácido úrico, mas as crises subsequentes elas acontecem ou porque o paciente não está tomando o medicamento, ou mesmo se ele estiver tomando o medicamento corretamente, ele cometeu um abuso focal, ou alimentar, ou de excesso de ingesta de bebida alcoólica. Se o paciente tiver a disciplina de comer e beber com moderação e tomar o remédio corretamente, a chance de ele ter crises repetidas de gota realmente é muito, muito, muito pequena. Então vale a dica de que a gota tem tratamento, não há necessidade nenhuma de ficar sofrendo em casa. Quais são as principais complicações, né? As principais complicações que são mais comuns, assim, doutora? Primeiro, a deformidade articular nas crises repetidas, né? Que ela é irreversível. Segundo, a presença dos tofos, que esteticamente é bem ruim, assim, limita o uso de calçado, uso de anel, uso de roupa, e realmente a presença do tofo, para que ela seja reabsorvida ou tirada cirurgicamente, é mais complicado. E um outro complicador que a gente ainda não falou é o cálculo renal. A grande maioria dos cálculos, eles são feitos de cálcio, mas uma boa parcela deles, em torno de 10, 15%, são compostos de ácido úrico. E daí o cálculo é tratável. Se a gente baixar os níveis no sangue de ácido úrico, você elimina menos na urina e tem menos cálculo, ou seja, uma dor a menos, porque cólica renal também não é fácil. Pois então. Agora falando em questão de prevenção, existe alguma maneira de prevenir a gota? A prevenção da gota, ela vem na prevenção dos outros fatores de risco, né? A gota tem um fundo genético que não tem como mudar. Então, aquelas famílias em que todos os homens têm gota, o avô, o tio, o irmão, o filho, realmente essas às vezes precisa tratar mesmo com medicamento e pronto. Mas numa boa parcela dos pacientes, os cuidados com os fatores de risco gerais para diabetes, pressão, a baixa ingesta de sal, a baixa ingesta de gordura, a manutenção do peso no limite adequado já é o suficiente para controlar os níveis de gota sem uso de medicamento. Então a prevenção envolve isso, a mudança do estilo de vida, atividade física e o controle nutricional. Muito bem. Nós vamos para mais um intervalo, então é bem rapidinho, não saia daí.
Estamos de volta, o tema de hoje é gota. E agora, queria saber se tem alguma técnica, algum jeito de fazer com que alivie, quando está na crise, né? Falando no momento de crise mesmo, doutora. Tem alguma maneira de, quem sabe, dar uma aliviada no sintoma? Olha, na crise é difícil. Realmente a crise de gota é muito dolorida. Só quem já teve pode dizer o quanto dói. Eu recebo às vezes pacientes em cadeira de rodas, sem conseguir caminhar, por crise de gota. Os remédios caseiros nessa situação não costumam funcionar muito bem, assim, a gente precisa mesmo de medicação. Na crise, os anti-inflamatórios ajudam bastante, os analgésicos comuns e os analgésicos um pouquinho mais potentes também, e eventualmente alguma coisa de corticosteroide também ajuda. Mas aí vale a pena a gente entrar num assunto que é a automedicação, né, Morgana? Todo mundo tem um remédio para gota, todo mundo tem um primo, um amigo, um vizinho que tem gota e tomou um remédio milagroso, assim. E aí a gente entra numa coisa meio arriscada, que são os fatores complicadores da automedicação, assim. Não é incomum a gente pegar pacientes que tratam gota por conta própria há 5 anos, 10 anos, de forma errada, usando um medicamento que tem mais efeitos colaterais ou que só deveria ter sido usado por um curto período de tempo, por exemplo. E é onde que a importância desse tipo de programa cresce muito, assim, que eu acho que é a informação. Então, primeiro, teve uma crise que pode ser gota, procure seu médico, trate a crise e o mais importante, tome o remédio correto para prevenir a crise. O anti-inflamatório, o analgésico e o corticoide, ele deve ser usado por um período curto, 5 dias, 7 dias. Ele não é um medicamento de uso contínuo que o paciente possa fazer uso durante 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Então, na crise, eu acho que é mesmo atendimento médico. Não dá para ficar em casa manejando com remédio caseiro, não. Agora, falando em automedicação, aqui no Primavera Saúde a gente cansa de falar que não existe essa possibilidade de acabar seguindo a receita, como você mesmo mencionou, doutora, seja da vizinha, seja da amiga, seja da mãe. Não dá, tem que realmente procurar um especialista, seja qual for a doença, seja gota ou qualquer outra, tem que realmente procurar um especialista para aí sim ele saber indicar qual é realmente o melhor tratamento a ser feito. Aqui no Primavera Saúde a gente sempre alerta que não é legal fazer o automedicamento e pode sim causar danos bem graves, né, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. E um dano muito comum com esse tipo de medicamento é a lesão renal. Então, esses remédios, quando são usados em demasia, em doses erradas ou por longos períodos, eles podem causar prejuízo ao rim. Isso pode ser irreversível. Então, tem que saber usar. Com certeza. Agora, vamos falar um pouquinho, já que a gente está já nesse assunto de usar medicação indicada por vizinho, por parente, os mitos que acabam encontrando, que às vezes a gente acha que o Google sabe de tudo, né? Vai me ajudar a resolver todo o problema, por que não vai me ajudar a resolver a gota? E lá tu acaba encontrando diversas receitas, quem sabe até mesmo a própria cereja que eu encontrei, né? E que não tem nenhuma relação, na verdade, né? Queria que explicasse que como e quão pode ser prejudicial, né, acabar seguindo essas receitas e esses mitos da internet, né? Eu acho que o maior prejuízo é a ineficácia, né? Quando você segue um site ou uma recomendação que não é baseada em evidências, a chance de ela te ajudar ou de ela te dar certo é muito pequena. E com isso você acaba não controlando os teus níveis de ácido úrico, não controlando a tua doença e acaba tendo as crises repetidas, né? Então eu acho que a ineficácia é o maior preço desse tipo de conduta. Quais outras doenças que podem acabar estando relacionadas, né, então, com a gota, né, ou acabam tendo uma relação? A gente tem que lembrar do ácido úrico e da gota, ela vem sempre junto num pacotinho, assim. E o pacotinho é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é um conjunto de doenças que cada vez cresce mais, que é composta pelo diabetes, pela pressão alta, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos e a crise de gota. Então, todas essas doenças devem ser pesquisadas quando o indivíduo tem a crise de gota. E se identificado alguma dessas alterações, o tratamento tem que ser feito em conjunto, em associação. E lembrando que a síndrome metabólica ela tem uma relação muito forte com as doenças cardiovasculares. Quais são elas?
derrame, infarto, alguns tipos de isquemia arterial que podem levar à amputação, que é o que mais mata hoje em dia mesmo, que é a doença cardiovascular. Então é muito importante não só o tratamento do ácido úrico e da gota, como desse pacotinho de doenças que na grande maioria das vezes vem associado. Bom, doutora, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Olha, Morgana, se a gente tivesse deixar um recadinho para casa, assim, né, para o nosso amigo que está em casa, gravar tudo que foi dito. Primeiro, gota tem tratamento. Segundo, procure um atendimento médico na crise, não fica tratando em casa. Terceiro, foi no médico, diagnosticou gota, toma o remédio. Não dá sorte por azar. Faz o acompanhamento dos níveis de ácido úrico, impede que essa gota cronifique, que você tenha lesões irreversíveis, né? Terceiro, mude o estilo de vida. Não cometa excessos, controle a ingesta de bebida alcoólica, coma corretamente, né? É normal a gente sair da dieta um dia ou outro, não tem problema nenhum. O problema é quando isso é rotineiro mesmo. E outra coisa que é muito importante, né, é ter adesão, não só no tratamento da gota, mas dessas outras doenças que costumam vir juntos com ela e que tem uma relação muito forte com as doenças cardiovasculares. Bom, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Primavera Saúde. E vamos então para nosso pequeno momento aqui de reflexão, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. O Primavera Saúde vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.